Fala, meus copos de milhões. Seja bem-vindo aqui à nossa primeira análise de copy do nosso grupo VIP. Essa análise é de uma copy da aluna Manuela, tá? E o nicho que ela escolheu é nicho de maternidade, mais especificamente nicho de botar bebê para dormir. É um nicho aí que não é tão explorado. Tá? Veja só, um nicho dentro de um nicho maior, né? Um nicho de maternidade. E ela escolheu um micro nicho, que é o nicho de colocar o bebê para dormir, o que é um nicho muito interessante, como eu havia falado. E, enfim, ela me mandou a cópia aqui, tá? A gente vai fazer a análise. Eu vou tentar focar, galera, nos pontos onde contém, né, o maior número de erros, e assim vocês vão aprender com os erros que constam aqui nessa VSL, tá? Nessa copy. O importante vocês saberem também que eu já mandei a lead dessa copy para lá no grupo, né? Foi uma análise prévia que eu estava fazendo. Lá eu já levantei alguns problemas, né? E aqui eu vou reforçar, tá? O que acontece? Né? Ela começa o lead aqui, provavelmente é um lead de problema, solução, porém é algo que eu até já falei em alguns outros conteúdos que eu gerei, tanto no Instagram ou para quem é aluno da Pílula Milionária já viu, né? Eu falo bastante sobre isso. Que a questão da lead de problema, o próprio nome já fala, é problema, solução, não é problemas. O que que acontece? O que que eu comecei a perceber? Muitos de vocês estão exagerando na parte do problema. E com isso vocês esquecem outros pontos de copy que são muito importantes e indispensáveis, senão a sua copy ela não vai gerar o resultado que você espera, entendeu? E o que que acontece aqui? A Manuela ela focou muito no problema, ela descreveu super bem todo o cotidiano do público, o que é muito bom. Porém, a primeira coisa que eu senti falta aqui no início foi de um gancho para prender o público até o final da VSL. Então, o que é gancho, né? Até já gerei conteúdo também sobre isso. Gancho é você falar o seguinte, ó, fique comigo pelos próximos minutos que eu vou te revelar X, Y, Z. Então, ou seja, você está adicionando até uma promessa junto, né? Quando você adiciona um gancho, mais promessa junto. E você pode fazer o gancho de várias formas diferentes. O ideal é você fazer um gancho que quebre um pouco o padrão, tá? Que é, normalmente a gente adiciona o mecanismo único ali no gancho, tá? Então, de começo aqui, né, ela começa a ouvir essa frase constantemente. Ó, nossa, você tá abatido, tá tudo bem? Eu ouvi essa frase constantemente ao encontrar conhecidos. Estava estampada na minha cara as noites que eu passava em claro por causa da dificuldade do meu bebê em dormir. Ela já podia ter parado por aqui. Tá? Isso aqui é a maior dor, né? O problema do público é esse. A maior dor do público seria esse. Então ela já poderia ter parado por aqui com relação ao problema, tá? Aí aqui ela poderia adicionar a solução. Lembram que é lead de problema-solução? Então aqui ela já poderia adicionar a solução e fazer, na verdade, criar um gancho, né? Criar um gancho mais promessa. Já nos primeiros minutos aqui da copy, tá? Esse gancho é o que eu estava explicando, né? Fique comigo pelos próximos tantos minutos e eu vou te ensinar como você vai resolver X, Y, Z. Tá? Esse aqui é um exemplo de gancho que poderia estar aqui no início. E adicionar também a solução, tá? Então aqui, ó, tudo isso aqui que vem depois, ela até pode dar mais detalhes do cotidiano aqui, pode, mas não exagerar. Esse é o grande problema que eu estou encontrando nesses livros de problema-solução. Exatamente esse exagero de informações que vocês estão colocando no início. Muito cuidado, às vezes você vai gerar o efeito ao contrário. Vai dar a entender que você está atirando para todo lado. E o cara, a pessoa que está do outro lado assistindo a sua VSL, ela não é boba, ela provavelmente já assistiu outras VSLs, né? Então você precisa se conectar com ela, tem que ser uma coisa íntima com aquela pessoa específica. Se você ficar descrevendo muito, gerando, arrodeando muito, né, como a gente fala, aquele problema e contando muitos detalhes exageradamente, você vai acabar afastando o público da sua solução. Então, o primeiro ponto
seria esse, com relação a esse exagero de falar do problema. Faltou adicionar solução no início também, fazer uma promessa criando um gancho, né, para a pessoa ficar ali nos próximos minutos que vai ser revelado algo novo ali, enfim, é o mecanismo único, fazer um teaser ali, um resumo do mecanismo único aqui no início. Fechou? Então ela continua aqui, né? Ela simplesmente não dormia, fazia birra, lutava contra o sono. Parecia que o sono era seu maior inimigo. Eram 2 horas para conseguir fazer ele dormir. Eu levantava, sentava, ninava, colocava no berço, colocava na cama, dava peito, balançava e nada. Meus braços e colunas viviam doloridos e ainda acordava a noite toda. 1, 3, 5 horas. Já tinha tentado de tudo. Não esperava com mal, nada adiantou. Eu só ficava cansado, bocejando estressado. E a cada noite o cansaço parecia maior, simplesmente desesperador. Isso afetava até minha própria função de mãe. Porque no dia seguinte eu já... Estão vendo, galera, o quanto que tá ficando exagerado essa questão dos detalhes. Eu não estou dizendo que tá ruim. Tá muito bom a descrição do cotidiano do público. Tá perfeito. Porém, tá exagerando na quantidade de informações para uma lead. A lead, lembrem-se, é a menor parte da minha copy. Não pode ser 80% da minha copy é a lead e depois os 20% é o resto. Não, ao contrário. A lead é apenas 20% da sua copy, né? Então aqui tem muita informação e são informações muito boas que podem ser usadas na história. Quando você faz uma lead descrevendo o cotidiano do seu público, né, o dia a dia do seu público, ali relatando as dores, problemas e tudo mais, emoções e tudo mais, não se preocupe se você tem muita informação sobre o seu público, se você conhece o seu público como a palma da sua mão. Ótimo! Essas informações são perfeitas para você adicionar na história. Lembre-se, a história é um antes e depois. Tudo isso aqui, o que que me remete? Isso aqui me remete a um antes, né? E eu posso falar isso porque eu já analisei várias copies, então eu sei que isso aqui é um antes de uma persona e o depois vai vir lá para baixo, lá na solução. Então, o ponto não é para exagerar nessa quantidade de informações aqui no início. Deixa para usar mais detalhes na sua história. Porque senão você vai gastar todos os cartuchos, digamos assim, né? Você vai gastar todas as suas munições já no início da sua copy, né? Então, e não é esse o intuito da lead. A lead é gerar conexão e prender a maior parte do público que cai na sua VCL. Então, todas as informações aqui daria para usar na nossa história, né? Porém, está gastando muito detalhe, muita munição aqui. Então, beleza. Isso afetava a minha função de mãe, porque no dia seguinte eu já não tinha disposição para brincar com ele, diverti-lo. Estava deixando de aproveitar a melhor fase do meu pequeno, de criar laços mais fortes, de ter uma experiência leve como mãe, uma que eu pudesse me orgulhar e me sentir feliz. Minha preocupação com o seu desenvolvimento era constante, porque cientistas dizem que enquanto os bebês dormem, eles consolidam a modulação do sistema imunológico. Ocorre a liberação de hormônios. Seria interessante aqui adicionar qual estudo é esse. Porque o que acontece? Não adianta você falar, os cientistas dizem que tal, mas você não diz nenhuma fonte e não diz tantos detalhes. Quando você falar cientistas falam tal coisa, tenta adicionar qual estudo qual universidade, enfim, tenta dar mais detalhes. Então, detalhar mais as provas. Assim, as suas provas vão ficar mais plausíveis, né? Ou seja, as pessoas vão acreditar que aquilo é real. Então, tenta detalhar um pouco as provas. Mas é importante isso aqui que ela fez, isso aqui é um ponto positivo dessa copy, porque ela fez uma afirmação e logo em seguida ela provou essa afirmação que ela tinha feito anteriormente. E isso em copy é indispensável. Só faltou detalhar um pouco mais a questão da prova, né? Você traz uma prova, mas é algo que você está só falando ali. Não tem como, literalmente, a pessoa compreender aquilo como uma prova real, né? É só algo que você está falando. Então, traga detalhes, traga estudos, diga qual foi a universidade, qual é o nome do cientista e tudo mais. Então, beleza, aqui continua, né? Durante o sono, ocorre a liberação de hormônios para o crescimento, desenvolver a memória, os aspectos cognitivos e a atenção. O sono é mais importante do que parece.
E eu me sentia péssima mãe. Muito culpa e preocupação. Cara, isso aqui é muito bom. Sem falar no relacionamento com meu parceiro, começou a ir por água abaixo. No- é, não tínhamos nossos momentos. Ele não me olhava com os mesmos olhos. Eu via acabada a autoestima lá embaixo. Eu sentia tanta falta de me sentir bonita, de sentir ele atraído por mim em nossos momentos. Há muito tempo eu não me sentia uma mulher, apenas mãe. Estava exausta, às vezes dava vontade de sumir. Por mais que o amor pelo meu neném era gigantesco, todo mundo precisa de descansar e viver um pouco. E eu precisava e muito. É por isso que eu não, e por isso eu não desisti. Fui atrás de mais soluções para melhorar a qualidade da nossa vida. Foram meses de pesquisa, idas ao pediatra e tudo valeu a pena. Até que enfim, meus dias de glória chegaram. Olha o tamanho da lead, né? Até chegar aqui na solução, né? Então, é nítido que está um pouco exagerado essa questão da lead aqui. Tem muitos detalhes. O que que eu faria aqui nesse caso específico? Eu trocaria o lead de problema, solução e criaria um lead de história. Iria se conectar muito mais. Por quê? Porque ela descreve muito, muito bem o cotidiano do público de forma muito detalhada. Isso para um lead de história iria funcionar muito mais do que um lead de problema, solução. E dá para você segmentar bem o público na história quando você já começa, tipo, bota o som do bebê chorando ali no início e aí diz 5 horas da manhã e passei a noite em claro e tal, e aí vai detalhando ali, contando uma história. Fica muito melhor do que iniciar com lead de problema, onde, olha só, começou falando uns amigos, né, ó, conhecidos falando que ela estava batida. Terminou ela com indo ao pediatra fazer consulta. Então, ficou muito longo até chegar à solução e é como se tivesse uma história dentro de uma lida de problema-solução. Então, ficou muito longo, literalmente. Porém, são informações muito valiosas, por isso eu não descartaria. Eu tentaria modular isso aqui para uma lida de história, provavelmente, se fosse eu fazendo a copy. Então, beleza. Idas ao, por um mês de pesquisa, idas ao pediatra e tal. Um dia, enquanto eu estava na sala de espera do pediatra, olha só, galera, o que está faltando nessa copy? Falta identificar quem é você. Quem é que está falando? Imagina, você compraria algo de alguém que tu não conhece, que tu não sabe quem é que está falando. Você tem que deixar claro, nítido na copy, quem é que está se comunicando com você. Quem é a pessoa que está do outro lado falando comigo? Como é que eu vou comprar dela se até agora eu não sei quem é essa pessoa, não sei quem é o nome, não sei nada. Então está demorando a se apresentar um pouco aqui. É muito importante, principalmente em VSLs, né, que é a narração ali e tudo mais, você se identificar logo ali após a lead, tá? Nessa primeira transição você já se apresenta para que você consiga criar um vínculo com o público-alvo. Até agora não foi apresentado quem é o expert aqui desse produto. Então vamos lá. Um dia eu estava na sala de espera do pediatra que teoricamente começaria a história, né, da nossa copy. Eu desabafava sobre minha dificuldade diária e minha incansável luta de soluções com outra mãe. E ela me contou sua trajetória, que não precisou passar por dificuldades, pois ela aplicava a técnica que sua mãe tinha ensinado para ela, a técnica dos 3P2S do sono profundo, do Dr. HQ, formado em Los Angeles, e me explicou. Existe uma parte do cérebro do bebê que é responsável por armazenar a sensação de segurança e bem-estar que ele sentia enquanto estava no útero da mãe. Essa técnica basicamente usa um neurotransmissor oxitatório, glutamato, para realizar processos neurais. Olha, galera, aqui é um problema, tá? Quando você for explicar algo, isso foi uma dica que eu passei ontem, sábado, né? Agora, você transformar palavras difíceis em palavras mais fáceis usando analogia. Então, quando é algo muito científico, assim, que envolve termos científicos ou termos usados na medicina ou sei lá, mas em termos médicos, né, digamos assim,
tenha muito cuidado quando você usa esses termos, porque a pessoa do outro lado provavelmente não vai entender. Eu entendi mais ou menos aqui, né? Tem a ver com algo a ver com o cérebro ali da criança, algum processo que acontece na cabeça ali da criança, né, e tal. Mas dá para você usar palavras simples, cria analogias. Ontem eu falei, né, tipo, nutriente oleoso que gruda, né, nas células de gordura e desprendem ela do corpo, alguma coisa assim. Usa palavras. Eu poderia ter usado, tipo, é uma célula, é um nutriente que, digamos assim, quebra as células de gordura, fazendo uma lipase ali, liberando a lipase, né, que é uma enzima que digere gordura e tal, não sei o quê. Tipo, poderia ter criado um termo mais científico, mas não. Usei palavras simples, fazendo essa analogia com outros termos, para que eu transformasse algo difícil de explicar em simples. Então, essa é a ideia. Nessa parte aqui, muito cuidado com essas palavras difíceis. Provavelmente seu público vai pular fora da VSL por sentir um incômodo ao ouvir palavras que ele não conhece, que não faz parte do dia a dia dele. As copies que mais se conectam são as palavras mais simples. E outro ponto importante, a copy inteira tá com uma linguagem muito simples, muito boa, tá muito fluido de ler essa copy. E aí chega numa parte aqui onde tem termos mais difíceis. Causa incômodo, principalmente para quem está do outro lado. Então, beleza? E é por isso que nada funcionou para você. Eu tenho certeza que nenhuma técnica que você tentou usar atingiu tão profundamente as camadas do cérebro do seu bebê, chegando aos neurotransmissores. Ó, isso aqui ficou muito bom. Isso aqui que deveria estar nesse trecho aqui, por exemplo. Algo que simples de entender, ó. Nenhuma técnica que você tentou atingiu tão profundamente as camadas do cérebro. Tá? É disso aqui que eu tô falando, galera. Isso aqui eu vou até botar em verde. É você literalmente usar analogias para explicar algo complexo. Então fiquei extremamente empolgado, eu nunca tinha visto ou tentado nada parecido. Então foi a primeira oportunidade que apliquei a técnica. Foi aí que tudo mudou, pareceu mágica. As coisas tão simples mas que mudaram completamente nossa vida. Hoje meu bebê dorme com facilidade e acorda no máximo uma vez na noite para mamar. Eu durmo tranquilamente, sei que meu bebê está se desenvolvendo bem, acordo descansado para brincar, cuidar dele, tenho os momentos felizes com ele, dou mais atenção para minha vaidade, me arrumo mais, minha autoestima foi de 0 a 100. Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui, galera, basicamente é desejo universal. Sempre coloque isso nas suas copies. Sempre tente ligar a solução a algum desejo universal. Aqui ela está falando a questão da vaidade, né, de parecer mais bonita e tal. Aqui também, ó, é um desejo universal, tá? Que é a questão do relacionamento, tá? Muito bom. Então esse aqui, ó, nota 10 para esse trecho. Ficou tudo mais leve, não fico mais estressado o dia inteiro, consigo até ver minhas amigas com mais frequência. Parece que o meu tempo livre anda se multiplicando. Ó, outra forma de falar algo, tipo, em vez de eu falar que está com mais tempo, sei o que, ela falou a palavra multiplicando. O tempo está se multiplicando. Então, esses termos aqui, galera, sua copa ela tem que estar repleta com esses termos aqui, tá? Para sua copa ficar fluida, lisa. Minha vida foi da água para o vinho, só pelo simples fato do meu bebê dormir. Eu não tenho palavras para descrever a gratidão que eu sinto por toda essa mudança. Por isso eu passei para minha prima Raíssa também, ela teve o mesmo resultado. Aqui ela vai adicionar um print. Legal isso aqui. Adicionou a prova na hora certa. Para dizer que esse método funciona e que dá certo com outras pessoas também. Foi tão gratificante para mim conseguir ajudar ela, porque eu sei o quanto é dolorido e eu pensei, por que não ajudar outras mais? Afinal, temos que nos unir. A sociedade já nos pressiona e julga demais. E precisamos de apoio uma das outras. Aqui está me parecendo uma transição para a oferta e está ficando muito boa. Precisamos de apoio uma das outras e é por isso que eu estou aqui. Muito prazer, me chamo Clara, mãe do Ravi, e te digo, não desista. Não escute pessoas dizem, ser mãe é isso mesmo, tal. Legal.
Isso não é verdade, apenas falta de informação. E eu sou a prova viva disso, confia em mim. Isso aqui você pode remover. Aqui, ó, o que você pode fazer, tá? Para gerar essa mesma ideia de confiança. E eu sou a prova viva disso. Coloca, literalmente, você acabou de falar, eu sou a prova viva disso. Coloca mais detalhes da sua história. Olha, aquele início lá tá faltando aqui agora, entendeu? Aquele início onde você detalha muito a questão da história. Tá? Aqui, literalmente, é onde poderia entrar uma história mais aprofundada sobre você e gerar essa conexão. Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, cadê? Toda essa parte aqui que ela se apresenta e tudo mais, isso aqui deveria estar lá em cima. Deveria estar lá em cima na história. Sua experiência como mãe pode ser mais fácil e mais leve que você merece. Fique tranquila. Buscar por isso não vai te fazer menos mãe. Acredite, você não tentou de tudo. Definitivamente você não conhece essa técnica. E hoje eu vou te apresentar a oportunidade de ter acesso a ela. Ó, isso aqui é antecipação, galera. Não sei se a Manuela fez propositalmente isso aqui, mas isso aqui é antecipação. E falta mais antecipação durante a copy. Ó, desde o início aqui, ó, desde o início, a primeira vez que a gente tem uma antecipação é aqui no meio da copy, quase no final da copy, mais da metade da copy. Então isso aqui tem que estar durante toda a copy. Isso aqui é o que eu falo que é antecipação. Eu criei um guia completo para mães que contém essa técnica e outras informações importantes. Ó, falta informação. Tá faltando o mecanismo único. A gente não se depara com o mecanismo único em praticamente nenhum momento, a não ser lá em cima ali, né? Quando ela disse que tem um... Aqui, né? Isso aqui é a única vez que ela fala do mecanismo único. O mecanismo único você tem que falar desde o início, fazer um teaser. E durante a sua copy, você ir temperando a sua copy com o mecanismo único e criando antecipação a todo momento. Como você fez aqui, você era para ter feito já lá desde o início e adicionando ainda o mecanismo único. Então, aqui não está me gerando desejo pelo produto exatamente porque eu nem sei do que se trata ainda. Está muito genérico. Ó, olha como está genérico. E outras informações, tipo, isso aqui não vai beneficiar em nada a sua copy. Informações importantes e necessárias. Isso aqui não vai beneficiar em nada a sua copy. Você tem que detalhar. Tem lugares onde você detalhou muito, tem lugares que faltam detalhes e informações. Então isso aqui não pode jamais, galera, jamais ser genérico. Se você é genérico, acabou sua copy. Ninguém vai sentir desejo pelo seu produto. Nesse guia não existe só essa técnica, mas várias. Ó, aqui novamente, né? Detalha quais são essas várias. Cria nomes para essas outras técnicas. Irão te ajudar de forma clara e simples a ter resultados e sua vida de volta imediatamente. O melhor, você não vai gastar nem 20 minutos. Ó, isso aqui é legal, quebrando a objeção. Assim como funcionou para essa mãe, a avó dela e para minha prima. Faltou colocar aqui essas provas. Acredito que antes, né? Que é o que você está mencionando agora, então faltou ter colocado essas provas antes. Lembre-se, se você cita um depoimento lá no final, pô, esse depoimento tem que ter aparecido antes, não vai brotar do nada na sua copy, né? Nunca brota informações. Vou até colocar aqui, ó. Nunca brote. Eita. Com informações novas. Isso aqui é um erro brutal, tá, galera? Isso aqui detona sua copy. Dentro do guia Sono Sem Neura, além da técnica do Dr. HQ, eu colocaria o nome colocaria o nome completo dele. Você vai encontrar a aplicação de como funciona, mais de 10 dicas e técnicas sobre alergia e como lidar com elas. Falta detalhar esses entregáveis e fazer o que a gente chama de fascinations, que é você fazer a pessoa se imaginar naquela situação, gerando curiosidade e um benefício muito forte juntos. Como assim curiosidade? A curiosidade, nesse caso,
Não é o gatilho da curiosidade, não, tá, galera? A curiosidade é saber o que é o produto. Essa é a curiosidade que a gente fala do Fascinations ali. É saber do que se trata. O que é isso? Como assim? O que é isso que vai me gerar isso? E aí um benefício muito forte. Então falta isso aqui, explicar, gerando fascinação, né? Vamos falar em português, né? Gerando fascinação no público. Então, para que ele queira saber o que é aquilo, ter curiosidade, saber o que é, e você adiciona um benefício muito forte. E pode ser até desejo universal junto. Ali como, exatamente como ela tinha feito ali. Ó, então, vermelhão aqui, porque vai ter que ver essa parte. Eu pesquisei muito durante esse mês para ter todas as informações, tal. Seria meu sonho ter encontrado isso antes, para não passar pelo que eu passei. Aqui você pode adicionar algum detalhe a mais. Um guia completo que tem o poder de facilitar resgatar sua vida de volta, resgatar o brilho. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é o Fascination, tá, galera? É exatamente o que ela deveria estar fazendo aqui também em todos os entregáveis. E trazer despreocupação com o desenvolvimento do bebê, recuperar sua disposição, ter mais tempo. Quanto custaria tudo isso? Certamente, para qualquer mulher e mãe, uma fortuna. E realmente poderia custar. Eu mesmo teria pagado. Isso aqui tá muito bom. Essa transição aqui tá ficando muito boa. Não tem... Ó, isso aqui, galera, é literalmente antecipação. Você primeiro gera todos os benefícios, tudo de bom que a pessoa pode ter, e aqui você começa a fazer a transição. Essa é a melhor forma de fazer transição. Primeiro gerar, agregar valor o máximo que você puder, para depois você dizer que tem uma oferta. Assim, o que você passa? A sensação para o seu público é o seguinte: não é você que está fazendo, não é o público que está fazendo o favor de comprar o seu produto. Ao contrário, você está fazendo um favor para o público de deixar esse método aberto ali para a pessoa comprar. Então é isso que você quer causar no seu público. Então ficou muito bom aqui essa transição. Quanto custaria tudo isso? Uma fortuna, tal. Ela disse que não tem como medir o valor e recuperar sua vida de volta. Mas como você quer dolorir todo esse processo, eu quero facilitar para você. Então fique tranquilo que não vai custar uma fortuna nem perto disso. Aqui já poderia ter criado uma antecipação de preço. Eu já estou vendo que ela criou aqui embaixo, mas já poderia ter começado por aqui. Eu vou dar uma oportunidade, ó, isso aqui vem embaixo, exatamente no desconto aqui. Eu trocaria essa ordem. Aqui subiria essa parte aqui da antecipação para cá e colocaria a parte do desconto aqui para baixo. Isso, aí ela vai, revela o preço, ó, tá muito bom, coragem. Isso não vale nem uma pizza, exatamente. Muito bom isso aqui, ó. Galera, sempre que vocês forem fazendo coragem, enfim, usa a criatividade para falar coisas como essa aqui, ó, que ela falou. Isso não seria nem o valor de uma pizza que você compra, saboreia e depois de 10 minutos de prazer vai embora. Cara, isso aqui tá muito top. É isso que tem que ter nas suas copies. São frases que quebrem o padrão que todo mundo usa, né? Então, pare de usar frases que todo mundo usa, porque isso vai na mesma hora a pessoa vai ver aquilo e vai pensar, pô, já vi isso aqui antes. Então, você tem que usar palavras e frases que quebrem o padrão. Você mudar sua experiência como mãe, proporcionar opção, está criando muito benefício e fascinação aqui na oferta, ou seja, gerando realmente desejo pelo produto, né? E aí vem cá e libera o botão de compra, beleza. Além de tudo isso, por mais chocante que pareça, eu ainda vou te presentear com mais coisas. Olha só que legal, por mais chocante que pareça. É isso aí, usar palavras diferentes, galera, para quebrar o padrão. Se você adquirir o guia agora, você leva totalmente de graça 3 presentes. Presente 1, tal, síndrome de morte súbita infantil. Tem que tentar passar algo que tenha mais benefício junto. Óbvio que, né, a morte súbita infantil, óbvio que todo mundo vai querer, né? Quem é pai e mãe vai querer isso. Porém, tenta gerar um pouco de valor em cima disso ou criar o Fascinations aqui também, tá? E tenta
também criar o preço, né, para cada presente desse, ó. Isso aqui valeria tanto, mas não vai valer tanto, não vai valer isso. E outra coisa, você pode falar o seguinte: só esse presente um já vale mais do que todo o material que eu estou te entregando. Porque esse presente um literalmente vai salvar a vida do seu bebê, vai impedir que o seu bebê morra por algum motivo e tudo mais. Então você pode criar ancoragens dentro dos seus bônus, tá? Ancoragem interna, né? Você comparar um bônus com tudo que a pessoa leva e dizer que vale mais. Então seria uma forma aí de você gerar mais desejo aqui na parte dos bônus. E ela fala mais aqui dos bônus e tal, beleza. A gente nem imagina o quão desconfortável deve ser vários dentinhos nascendo. Esse aqui é o bônus 3, legal. Então vamos combinar. Tá bem óbvio que só esses presentes já valem mais que o valor. Ó, isso aqui tem que fazer dentro dos bônus também. Mas eu vou dar um verdinho aqui porque ela me pegou de surpresa, na verdade. Eu tava esperando essa ancoragem aqui nos bônus. Ela fez logo aqui. O que fica muito bom também. Então, beleza. Qual mãe não busca por isso seu pequeno? Afinal, essa é a nossa função. Além disso, não tem com que se preocupar. Adquirindo o guia do sono, você está 100% protegido com a minha garantia incondicional certíssima, sendo assim e tal. Beleza, aqui garantia. Beleza. Segundo CTA. Agora você tem duas opções. Cara, isso aqui é clássico. Praticamente 90% das minhas cópias ou mais, eu coloco isso aqui. Isso aqui, galera, quem inventou, entre aspas, né? Se eu não me engano, foi o John Benson, tá? Que criou essa questão aqui. Agora você tem duas opções. Ou você vai seguir o caminho A, que é o caminho ruim, né? Digamos assim, é o caminho onde você vai sofrer mais, sua vida vai continuar a mesma e blá blá blá. Ou você vai seguir o caminho B, que é muito mais fácil, muito mais simples e muito mais rápido, que é tal, levando para a solução. Se eu não me engano, essa narrativa de oferta foi o John Benson, tá? Que criou, não tenho certeza, depois eu vou até verificar e trazer aqui para vocês também. Mas isso aqui é muito bom e eu uso em quase todas as minhas copies. Quem já viu alguma copy minha rodando sabe que isso aqui é praticamente de lei, tá nas minhas copies. Show. Aqui não tem muito o que falar, né? Já os finalmente ali da copy. O que daria para colocar, talvez, seria um FAQ aqui no final, né? Perguntas e respostas. Talvez, tá? Isso aqui é bem opcional. Então é isso. A cópia aqui da Manuela ficou muito boa, no geral. Tem detalhes, óbvio que tem muita coisa para melhorar, que pode ser melhorada, né? Digamos assim. Principalmente a parte da lead, eu fiquei um pouco preocupado. Provavelmente essa lead não vai ter uma grande retenção, porque está muito demorada, exageradamente demorada. E falta a pessoa ali bem no início já se apresentando, para deixar bem claro quem é que está falando comigo, entendeu? Para não ficar esse suspense e prolongar isso lá para metade da cópia. Então o ideal é, acabou a lead, já coloca a apresentação aqui e já conta a história, aí sim, com todos esses detalhes que tem nessa cópia. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira análise de copy. Próxima semana a gente vai fazer uma outra análise, tá? E vamos rumo aos milhões, tá? Meus copies de milhões.